Olá, amigo internauta. Quero na conversa de hoje dizer a você que eu estou preocupadíssimo com o avanço das políticas neoliberais, que nós agora começamos a perceber, além do que elas teorizavam lá nos anos 80, nos anos 90 e até mesmo nos anos 2000, como que ela está se materializando, como que ela está se traduzindo no nosso dia a dia. Lembrando que as políticas neoliberais, elas estão em curso desde os anos 1970, porque quando o mundo em 1970 passava por uma revolução tecnológica e também enfrentava uma grande crise econômica, eis que surge a ideia de se criar um conjunto de ideias que foi denominada a partir de então de ideias neoliberais. E essas ideias neoliberais se consolidam em 1988, quando um documento chamado Consenso de Washington, as grandes nações, as mais poderosas do planeta, reunidas em Washington, por isso o nome de Consenso de Washington, formataram um documento que ficou conhecido como a Cartilha Neoliberal. A partir daí, os países em todo o planeta passaram a adotar essas políticas recomendadas por esse receituário. E esse conjunto de políticas se traduz em privatizações, reforma trabalhista, de um Estado cada vez menor, ou seja, o Estado cada vez menos prestando assistência no serviço de saúde, educação, transporte, deixando que esses setores passassem a ser explorados pela iniciativa privada, atendendo assim ao interesse dos grandes grupos econômicos. E as políticas neoliberais foram imensamente favorecidas com a queda do Muro de Berlim em 1989 e com o fim da União Soviética em 1991. A partir daí, o Bloco Socialista, que se contrapunha a esse conjunto de ideias, estava fora do caminho. Portanto, as políticas neoliberais avançam a passos largos nos anos 1990 e chega agora em 2019 com toda essa força totalmente destruidora. Por isso que eu gostaria de dizer a você, meu amigo internauta, é preciso que a gente estude bem esse processo. Nós precisamos entender bem como é que as políticas neoliberais estão sendo implantadas. Precisamos entender bem como atuar no sentido de construir uma resistência. Eu que sou professor da rede estadual de educação, aliás, estou gravando esse vídeo em frente a uma escola da rede pública municipal, mas não importa o nível, se é municipal, estadual ou federal. Igualmente seremos atingidos, igualmente seremos vítimas. Para vocês terem uma ideia, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, na semana retrasada, o governo de Reinaldo Azambuja aprovou uma lei determinando o seguinte, que o professor convocado vai ganhar 32% a menos em seus salários do que o professor efetivo, embora realize o mesmo serviço. Também andou fechando salas de aula sob o pretexto de que os gastos estavam muito grandes, que era preciso, ou seja, a educação não é vista mais como investimento. E outras políticas, desmontou o Projetec, que é o projeto de tecnologia nas escolas, onde nós tínhamos até então um professor e um técnico, ou seja, o mesmo profissional reunia as duas qualificações. Hoje não, ele colocou só um técnico. Com isso, resulta em prejuízo para o trabalho didático e pedagógico na escola, ou seja, para a qualidade do ensino. Na rede municipal de educação, a semana passada tivemos a triste notícia de que a prefeitura estaria pagando apenas 40% do salário dos servidores públicos municipais, inclusos nesse pacote os professores, os trabalhadores em educação. Pois bem, isso revela que a educação também está sendo vítima desse processo, muito embora a educação tenha recursos próprios no Fundeb. Nada justifica que o professorado, que os administrativos tenham sido atingidos com esses cortes. E no plano federal também não é diferente. Nós estamos vendo que, desde que o governo Jair Bolsonaro assumiu, o que tem sido anunciado? Contingenciamento nos recursos repassados às universidades públicas desse país, fala-se também em corte nas pesquisas, enfim, é um conjunto de decisões e de ações que vão levar a um atraso tecnológico. De uma certa forma, essas políticas estão exterminando os pesquisadores, os cientistas, e isso vai nos condenar ao atraso político, econômico, tecnológico. O Brasil está, na verdade, subdesenvolvendo-se quando a gente quer que o país desenvolva-se. Por isso, meu amigo internauta, e especialmente aos educadores,
quero dizer a vocês que nós temos que começar a estudar. Vamos se reunir nos sindicatos, em grupos de estudos, nas escolas, debater profundamente como é que o neoliberalismo está se materializando agora em 2019. Se nós não fizermos isso, seremos impotentes para deter o avanço dessas políticas neoliberais. E, para encerrar, quero dizer o seguinte: nada está tão ruim que não possa ser pior, a menos que nós façamos a diferença. Foi claro?